Hoje vamos falar sobre AVC, doutor Leandro, mais uma vez com a gente. Bem-vindo. Tudo bom, Kátia? Bem, você. Agora, doutor Leandro sempre está com a gente, ele que é neurologista e sabe como ninguém o quanto que é importante a gente até entender o que é o AVC e que tipos de AVC existem, porque não é um tipo só, né? Isso, são basicamente dois tipos e o AVC é disparada a doença neurológica mais importante e é super frequente. Imagina-se que a cada 1 segundo uma pessoa tem um AVC no mundo. A cada 1 segundo? A cada 1 segundo uma pessoa tem um AVC. A cada 6 segundos uma pessoa morre por AVC no mundo. É? Pra você ter uma ideia, Kátia, no Brasil o AVC é a principal causa de morte. Dependendo do ano, às vezes ele perde para infarto ou ganha, mas morrem 100 mil brasileiros por ano de AVC. Então é uma doença muito mais comum do que se imagina, né? Mas a gente muitas vezes acha que o AVC, que, como você disse, é uma das principais causas de morte aqui também no Brasil, só acontece em gente com mais idade. E na prática, tudo bem, uma parte pode ser, mas não só gente mais velha que vai ter esse problema, né? Não só. O AVC é uma doença absolutamente democrática. Acontece com rico, pobre, preto, branco, homem, mulher. Acontece em qualquer idade. Até na infância existe AVC. Então existe AVC em jovens, abaixo dos 40 anos. A maioria está acima dos 60 anos. Né? Então a maioria dos casos, mas é uma doença comum, é uma doença que não surge do nada, do acaso. Muita gente fala assim, teve um AVC do nada. Não, ele surge de um processo patológico, conhecido ou não pela pessoa, e ele é prevenível. Então, tem que ter um esforço da comunidade médica brasileira e mundial para orientar a população em relação a essa importante doença. Agora, é um acidente vascular cerebral. Isso quer dizer que a gente tem, assim como se tem um infarto, que a gente tem um prejuízo severo no coração, o mesmo acontece no cérebro, quer dizer, há um prejuízo em áreas importantes? Exatamente. É muito semelhante ao infarto do coração. O infarto, o coração é nutrido por artérias. Se você ocluir uma dessas artérias, você vai ter um infarto. Se isso acontecer no cérebro, o cérebro também, a gente tem aqui, né, o nosso modelinho, o cérebro é todo nutrido por artérias, né? Então, se uma dessas artérias for interrompida ou ocluir, a área que precisa de oxigênio, glicose, ela para de funcionar. E isso é instantâneo. Então, de um segundo para o outro, aquilo desliga e, dependendo da área, vai ter o sintoma. Mas no infarto, quando isso acontece, ele fica necrosado, aquele espaço. Quer dizer, morre. Exatamente. No cérebro acontece a mesma coisa. A mesma coisa. Então, o cérebro privado de oxigênio, ele morre. Então, o AVC pode gerar uma sequela, que a gente chama, ou seja, uma perda definitiva. Mas aqui a gente tem o AVC isquêmico e o hemorrágico. Então, esses são os dois tipos principais. O AVC isquêmico é o mais comum. Então, você percebe que você tem um vaso levando um sangue para uma região, e quando essa região fica privada de sangue, ela fica escura, fica necrosada, necrótica. Então, de um segundo para o outro, esta função, essa região para de funcionar. Se essa for a área da fala, o paciente fica mudo. Não consegue falar nunca. Se for a área que mexe a mão, ele perde o movimento da mão. Então, isto é o AVC isquêmico, este é o mais comum, cerca de 80% é esse tipo. Já ali... Do outro lado, a gente tem um exemplo de um AVC hemorrágico. Você tem uma ruptura, então você rompe uma artéria, né? Então essa artéria rompe e o sangue pode extravasar dentro do cérebro ou fora do cérebro. Esse é o AVC-H, o AVC hemorrágico, muito comum em quem tem hipertensão arterial. Então, quer dizer, o que pode levar a gente a ter um AVC isquêmico ou hemorrágico são doenças distintas, ou não? Distintas, de modo geral distintas. Tudo que leva à oclusão de um vaso leva a um AVC isquêmico. Existem fatores que a gente chama de não modificáveis e modificáveis. Tem coisas que você não consegue mudar, por exemplo, a idade, o sexo, a sua carga genética. Se alguém na sua família teve um AVC, você tem um risco aumentado. Isso você não consegue mudar. Agora, tem fatores que você consegue mudar. Comportamentos como sedentarismo, então tem que fazer atividade física, alimentação, controlar doenças como colesterol alto, diabetes, pressão alta. Então, por exemplo, o diabetes mal controlado é uma das principais causas de oclusão de um vaso. Porque aos poucos o vaso vai ficando com gordura, e vai fechando, né? E fecha. Outra coisa, doenças cardíacas. Às vezes o paciente tem uma doença, um coração muito grande, ou uma válvula alterada no coração, forma um pequeno coágulo. Esse coágulo se desprende, ele migra, né? Passeia pelo corpo e vai entupir uma artéria lá em cima. Então, doenças do coração, doenças da artéria aorta, doenças das carótidas, tudo isso te torna em risco de ter um AVC isquêmico.
E o hemorrágico? O hemorrágico, principalmente a hipertensão arterial, alguns medicamentos que afinam o sangue, alcoolismo, então, presença de aneurismas congênitos ou adquiridos durante a vida, são doenças que tornam o vaso frágil. Então, tudo que torna o vaso fraco predispõe a um rompimento desse vaso e um extravasamento do sangue. Tudo que faz o vaso ficar entupido, como o encanamento da nossa casa, vai predispor a um AVC isquêmico. Então, são doenças diferentes, agora a manifestação clínica é idêntica, a perda imediata de uma função cerebral. Mas como você disse lá no começo do nosso bate-papo, não acontece da noite para o dia como as pessoas imaginam. A gente tem o aviso do colesterol que aumenta, do diabetes descontrolado, do sedentarismo, do excesso de peso. Do check-up, às vezes não feito ou atrasado. Quer dizer, então tem como a gente contornar, evitar essa doença em muitos casos, né? Sim. E o melhor AVC é aquele que não ocorreu, porque correr atrás do prejuízo não é fácil. Existe tratamento agudo, existe reabilitação, mas o melhor derrame é aquele que não existiu. Então, quando você acorda de manhã e vai na academia, você está prevenindo o AVC. Quando você procura o seu médico, seu clínico, seu ginecologista, o seu cardiologista, você está prevenindo o AVC. Quando você mede a sua pressão arterial, mesmo sem ter nenhum sintoma, você está prevenindo o AVC. E você falou em pressão arterial, e muitas vezes as pessoas falam, mas eu sempre tive pressão baixa, então não vou ter hipertensão, o que é uma grande mentira. Porque a gente pode ter a vida inteira pressão baixa e de repente se tornar hipertenso, né? Exatamente. Principalmente as pessoas que têm história familiar, pessoas de raça negra, pessoas de cor escura têm mais hipertensão, pessoas que estão acima do peso ou que têm uma alimentação não balanceada. Então a hipertensão é uma doença silenciosa que aumenta o risco de infarto, doença nos rins, doença na retina e AVC. É uma das principais causas reversíveis de AVC. Agora, a gente está falando dos sintomas todos que são importantes. Mas uma vez que a gente percebe que a gente está tendo alguns desses sintomas, quanto mais rápido a gente chegar no hospital, maiores são as chances de a gente ter uma sequela menor? Sem dúvida nenhuma. A gente brinca que é time is brain, a gente fala do time is money dos americanos. Tempo é dinheiro? Não. Tempo é cérebro. Então, quanto mais você demora para chegar no hospital, mais tempo aquela área fica sem sangue. Maior o comprometimento. Maior o comprometimento. Por quê? Existe tratamento que pode ser feito na veia, com remédios que dissolvem o coágulo, se o paciente conseguir chegar até 3 horas, em alguns casos, até 4 horas e meia do início dos sintomas. Que é um bom tempo. É um bom tempo. Ele tem que chegar, tem que ser atendido, tem que fazer uma tomografia e tem que ter esse resultado em até 4 horas e meia, idealmente em até 3 horas. Então é importante reconhecer, e se for ficar uma mensagem dessa nossa pauta de hoje, Kátia, que seja isso, não espere passar. Teve um sintoma neurológico abrupto, tá falando estranho, tá fraco de um lado, é chamar o resgate e correr. Então aqui a gente tem o primeiro, ó, na face. Veja se a pessoa sorri simetricamente. Porque se um lado do sorriso está do jeito correto e o outro paralisado, é sinal que aquele lado paralisado já está comprometido. Exatamente. Né? Esse é o método mnemônico para leigos, que a gente fala de 3 Fs. Então, lógico, para o médico tem muito mais coisa que pode ser visto, mas para o leigo, se olhar a face, a força e a fala. A força... A face, aquilo que você falou, a simetria da face, para que a pessoa rir, mostrar os dentes, né? A força, a gente pede para o paciente esticar os 2 braços. Então, a pessoa está esquisita, pede para esticar os 2 braços. Se você perceber que um braço está mais pesado ou não se movimenta, é sinal de que aquele lado não está se movimentando adequadamente. Então, é simplesmente pedir para a pessoa esticar os braços. Além disso, lógico, pode pedir para levantar as pernas ou caminhar. A terceira dica, o terceiro F, é a fala. Você pode fazer uma pergunta bem simples. Que dia é hoje? Qual é o seu nome? Pedir para repetir uma frase. Perceba se a pessoa está compreendendo o que você está falando. Se ela está conseguindo responder adequadamente. Se a fala não está enrolada, né? Então, fala enrolada, seja na forma, seja no conteúdo da fala, é um sinal importante de AVC. Temos aqui algumas dúvidas, vamos ver a primeira delas. Você em casa pode mandar suas perguntas também, o Dr. Leandro Teles já esclarece para você as dúvidas. Agora a Camille, todas as pessoas que sofrem um AVC ficam com sequelas? Não. Então a pergunta é interessante, é muito importante. Tem AVCs que são silenciosos, que acontecem em áreas do cérebro que não se traduzem num sintoma. Às vezes acontece numa área um pouco mais silenciosa. Então é comum a pessoa fazer um exame de imagem, uma ressonância, uma tomografia e falar, olha, você teve um AVC que nem percebeu. Como infarto também acontece isso. Você teve um infarto silencioso. Então, nem todo AVC gera sequela. Aliás, tem AVCs também que são tratados adequadamente, que também o paciente se recupera. Então, ele pode recuperar totalmente a função, então não tem sequela. Mas o paciente consegue recuperar totalmente a função porque aquela área se regenera ou porque o cérebro busca um outro caminho
para se readaptar a essa nova condição? As duas coisas são pertinentes. Então você tem outros neurônios que fazem aquela função, vem resgatar, né? E você também tem uma regeneração da própria área. Às vezes o núcleo morre, mas uma parte de neurônios na hora se desligam e se você tratar rapidamente eles voltam a funcionar. Mas uma cicatriz fica. Então a definição de AVC é essa, tem que ter uma cicatriz. Quando a pessoa tem um sintoma e reverte completamente e nem fica nenhuma cicatriz no cérebro, a gente chama de AIT. O que é AIT? Acidente isquêmico transitório. Então é um acidente isquêmico, faltou sangue, mas foi transitório. Então às vezes a pessoa tem um sintoma e volta ao normal. Isso é uma bênção. As causas são as mesmas do AVC, mas a pessoa tem uma segunda chance de mudar a evolução da história. Porque se ela mudar a evolução da história, como você disse, mudando seus hábitos, ela pode evitar o surgimento de um novo AVC, né? Exatamente. Um neurologista morre de medo do AIT, porque o AIT é um sinal de que aquela artéria está em risco, que aquela região está em risco. Funciona mais ou menos como uma angina. Aquela dor no peito que vai e passa e não leva a um infarto no coração. Às vezes você perde a função, dura 30 minutos, a função volta. Ah, não, passou, não vou procurar um médico. Não, você é quem tem que procurar um médico. Que é um sério candidato a ter um problema. Exatamente, depois, né? O seu cérebro está em risco. Vamos ver mais uma pergunta? Jane de Diadema, meu pai sofreu AVC devido à pressão alta e está em coma há 15 dias. Será que ele tem chances de sobreviver? Isso é tão difícil de falar, não é não? Muito difícil, mas imagino que se ele está vivo, está sendo cuidado, chance sempre tem. Então, está sendo atendido, medicado. Então, possivelmente, o pai dela teve um AVC grave, ou pegando o tronco cerebral, ou pegando áreas extensas, porque o coma é essa dificuldade, essa baixa interação com o meio, onde o paciente fica de olhos fechados e não acorda. Então, lógico que cada caso é um caso, mas se ele está vivo e sendo cuidado, certamente chance de sobreviver existe. E às vezes os médicos colocam também como induzido, para a pessoa ficar mais calma, para o corpo conseguir se recuperar melhor. Exatamente. Né? Às vezes o paciente está precisando de um respirador, para ele não ficar lutando, nem sentindo dor, os médicos acabam pesando um pouquinho na medicação para dar um pouco de tranquilidade. Então é fundamental ela conversar com a equipe que está assistindo o pai dela, mas imagino que chance sempre há de sobrevivência enquanto o paciente está vivo, né? É verdade, também acho. Vamos para mais uma pergunta? Vamos ver de quem é, da Ângela, de São Paulo. Se minha pressão arterial estiver 12/8, eu corro o risco de ter um AVC? Corre sim, Ângela. Então, 12/8, pressão normal. Mas você já falou que não é só a pressão. Tem que ver como é que está o diabetes, como é que está o peso, se ela fuma ou não fuma, se ela usa álcool ou não usa, qual que é a carga genética dela, a idade. Então, a pressão é um dos marcadores. Existe AVC com pressão normal? Existe. Nem todo AVC tem pressão alta. Outra coisa importante, se o paciente tem um AVC, é normal a pressão aumentar durante o episódio. E é um erro a pessoa baixar a pressão. Por quê? Porque a pressão aumenta para o sangue chegar naquela área que está faltando sangue. Se eu vou abaixar a pressão, eu vou deixar sem oxigênio. Exatamente. Então esse é um erro que os leigos cometem e até alguns médicos em pronto-socorro cometem. O paciente chega com déficit motor, por exemplo, aí vai medir a pressão, está 16/11. Já está com remédio. Aí está com remédio, baixa a pressão, o déficit piora. Então o neurologista, ele tolera a pressão muito alta, na fase aguda, lógico, se o AVC for um AVC isquêmico, porque aquilo está protegendo. Então a gente tem uma hipertensão que a gente chama de permissiva. Quer dizer, o que seria um grande problema nesse momento crítico é uma solução momentânea. Né? Agora, antes do AVC, aí eu concordo, sim, a pressão tem que estar bem controlada. Passado alguns meses do AVC, pressão sempre bem controlada, abaixo de 14/9, né? Agora, na hora do AVC, ela como medicina é curiosa. Coisa, na hora do AVC, o próprio organismo aumenta a pressão para levar sangue, para salvar aquela área, e o médico, às vezes, usa isso a seu favor. Vale a pena a gente lembrar, gente, que uma vez hipertenso, sempre hipertenso. Tem gente que toma remédio para pressão, porque é hipertenso, mas depois vai fazer a aferição e fala assim, ah, que bom, minha pressão voltou ao normal. E para de tomar o remédio. E aí isso faz com que a pessoa também relaxe e ache que a partir de então a pressão voltou a ser normal e pode ter problemas com AVC e outros tantos, né? Exatamente, porque a pressão alta é uma doença silenciosa. A pessoa espera sintoma, o sintoma não aparece. Até aquela questão da dor de cabeça, do mal-estar, isso é muito linda. Muita gente carrega pressões altas, então tem que medir e só interromper tratamento consultando o seu cardiologista, o seu médico, nunca por conta própria. Vamos para mais uma pergunta? Vamos ver de quem é? Suzana de Ubatuba. Meu avô sofreu um AVC e atualmente tem dificuldade para movimentar o braço direito e também apresenta problemas na fala. Ele conseguirá se recuperar totalmente?
Muito difícil de responder essa pergunta sem conhecer o avô dela. Então, se ele teve um AVC, precisa saber o quê? O tempo. Os primeiros 6 meses são o período que a pessoa mais se recupera. Tanto que a gente nem fala em sequela antes de 6 meses de fisioterapia, de reabilitação. Então é importante saber qual o tamanho da área, qual é o local, se pegou em cheio a área da fala ou se pegou nas proximidades e o tempo, né? Se faz uma semana, é possível que sim. Se faz 2, 3 anos, menos provável, né? Agora, a idade também conta na recuperação, né? Também conta. AVCs em pessoas mais jovens têm uma recuperação excelente. Em crianças, a gente citou, dá dó, né? Criancinha com AVC. Às vezes crianças que têm, por exemplo, problemas no parto, o que acontece? Elas podem desenvolver aquela área em outro local do cérebro. Às vezes até do outro lado. Então você vê criancinhas, às vezes com AVC, que pega todo um hemisfério, metade do cérebro. E ela mexe os 2 lados. Até a vida normal. Porque desenvolve, de um lado só, desenvolve os 2 lados. Então criança surpreende muito na reabilitação. Quanto mais idoso, isso é mais complicado. Porque a reserva já é mais baixa, né? E os neurônios já estão mais velhos, enfim, fica mais cansados. difícil, né? É verdade, mais cansados é ótimo. Olha, deixa eu passar para vocês o site do Dr. Leandro Teles. Lá você tem umas matérias muito legais, mas assim mesmo, para nós leigas, para a gente entender tudo quando o assunto é neurologia. O que é muito importante, porque assim a gente entendendo a doença, a gente consegue evitar que a gente tenha esse problema. E caso você tenha algum sintoma, que você corra rapidinho para o médico ou para o pronto-socorro também. O site é leandroteles.com.br, leandroteles.com.br. Dr. Leandro Teles, que é neurologista, volta mais vezes ao programa. Sim. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Obrigado você. Obrigadão, muito legal.